No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Gênesis 1:31. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Sobrescrito 2: E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra, e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali há o bdélio, e a pedra sardônica. Sobrescrito 1, sobrescrito 3, e o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Edequel,
este é o que vai para o lado oriental da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 2:1-25. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e teme, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. Sobrescrito 3, e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, e cardos também, te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis 3:24. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para sua oferta. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres,
Não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar, me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra, Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Sobrescrito 2: Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos, então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 1-26. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu 705 anos, e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. Sobrescrito 2: E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou a Jered. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jered, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jered 162 anos, e gerou a Enoque. E viveu Jered, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas.
E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Gênesis 5, 1-32. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás, de 300 covados o comprimento da arca, e de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim Noé o fez. Gênesis 6, 19 e 22. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Sobrescrito 3 também das aves do céu 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo o réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. Eles, e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade. E de toda a carne, em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas. E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu, foram cobertos.
15 covados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado de feras, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Gênesis 7, 1-24. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararate. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo, que saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a sua mão, e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis, arrancada, uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Sobrescrito 1, sobrescrito 3, e aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé dizendo: Sai da arca, tu com tua mulher, e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, e toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Gênesis 8, 1-22. Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. O temor e o pavor de vocês estarão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu, sobre tudo que se move pelo chão e sobre todos os peixes do mar. Eles foram entregues em suas mãos. Tudo o que se move e tem vida será alimento para vocês. Assim como lhes dei as plantas verdes, agora lhes dou tudo. Mas vocês não devem comer carne com vida, que é o seu sangue. E certamente exigirei uma prestação de contas pelo sangue de suas vidas. De todo animal eu a exigirei. E do homem, de cada um de seu irmão, exigirei uma prestação de contas pela vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Porque é a imagem de Deus. Ele fez o homem. Mas vocês, sejam férteis e multipliquem-se. Proliferem na terra e aumentem nela. Então Deus disse a Noé e a seus filhos com ele: Estabeleço minha aliança com vocês e com sua descendência depois de vocês, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os animais domésticos e todos os animais selvagens que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço minha aliança com vocês. Nunca mais toda a vida será destruída pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que faço entre mim e vocês e todo ser vivo que está com vocês, por todas as gerações futuras. Coloquei meu arco-íris nas nuvens, e ele será um sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco-íris aparecer nas nuvens, lembrarei-me da minha aliança entre mim e vocês e todos os seres vivos de todo tipo. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a vida.
Sempre que o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todo ser vivo de todo tipo na terra. Então Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a vida na terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã era o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé, e deles toda a terra foi povoada. Noé, um agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Ele bebeu do vinho e ficou embriagado, e ficou-no dentro de sua tenda. Cã, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou a seus 2 irmãos do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram uma peça de roupa, colocaram-na sobre os ombros de ambos, e caminhando de costas, cobriram a nudez de seu pai. Seus rostos estavam virados para que não vissem a nudez de seu pai. Quando Noé acordou de sua embriaguez e soube o que seu filho mais novo havia feito a ele, disse: Maldito seja Canaã, o mais baixo dos servos. Ele será para seus irmãos. Ele também disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Que Canaã seja seu servo. Que Deus aumente Jafé. Que ele viva nas tendas de Sem. E que Canaã seja seu servo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Noé viveu ao todo 950 anos e então morreu. Estas são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. Eles tiveram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madei, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer: Askenais, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã: Elisá, Tarsis, Quitins e Dodanins. Deles se espalharam os povos das terras costeiras em suas terras, cada um de acordo com sua língua e seus clãs em suas nações. Os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabitecá. Os filhos de Raamá: Sabá e Dedã. Cuxi foi o pai de Nimrod. Ele foi o primeiro poderoso na terra. Ele foi um poderoso caçador diante do Senhor, por isso se diz, como Nimrod, um poderoso caçador diante do Senhor. O início de seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra ele saiu para a Síria e construiu Nínive, Reobotir, Calá, e Rezém entre Nínive e Calá, está a grande cidade. Mesraim foi o pai dos Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuítas, Patruzitas, Casluítas, dos quais vieram os filisteus, e Caftoritas. Canaã foi o pai de Sidom, seu primogênito, Iete, e os Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Amateus. Depois disso, os clãs dos cananeus se espalharam. A fronteira de Canaã ia de Sidom na direção de Gerar, até Gaza, e na direção de Sodoma, Gomorra, Admá e Zebuim, até Laza. Esses foram os filhos de Cã, de acordo com seus clãs e suas línguas, em suas terras e em suas nações. Assim também, o pai de todos os filhos de Éber, o irmão mais velho de Jafé, nasceram filhos. Os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã: Us, U, Jéter e Mas. Arfaxade foi o pai de Salá, e Salá foi o pai de Éber. A Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porque em seus dias a terra foi dividida, e o nome de seu irmão foi Joctã. Joctã foi o pai de Almodá, Selefe, Azarmave, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram os filhos de Joctã. O território em que habitaram ia de Mesá na direção de Cefar, a região montanhosa do leste. Esses foram os filhos de Sem, de acordo com seus clãs e suas línguas, em suas terras e de acordo com suas nações. Esses foram os clãs dos filhos de Noé, de acordo com suas gerações, em suas nações. Desses se espalharam as nações na terra depois do dilúvio. Ora, toda a terra tinha uma só língua e as mesmas palavras. Aconteceu que, partindo do leste, encontraram uma planície na terra de Sinar e ali habitaram. Disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e queimemo-los bem. Eles usaram tijolos em vez de pedras, e betume em vez de argamassa. Então disseram: Vamos, construamos uma cidade para nós e uma torre cujo topo chegue aos céus, e façamos um nome para nós, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: Eis que o povo é um só, e todos eles têm uma só língua, e isto é o que eles começam a fazer. E agora nada do que eles propuserem fazer-lhes será impossível. Vamos, desçamos e confundamos a língua deles ali, para que não entendam a língua uns dos outros. Então o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles pararam de construir a cidade.
Portanto, o nome dela foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra. E dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem tinha 100 anos e gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Depois de gerar Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. Depois de gerar Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Éber. Depois de gerar Éber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. Depois de gerar Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. Depois de gerar Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. Depois de gerar Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. Depois de gerar Naor, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Terá. Depois de gerar Terá, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu na presença de seu pai Terá, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram esposas para si. O nome da esposa de Abrão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca, a filha de Arã, o pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, ela não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, esposa de seu filho Abrão, e eles saíram com eles de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. E chegaram a Arã e habitaram ali. Os dias de Terá foram 205 anos, e Terá morreu em Arã. Gênesis 11. O Senhor havia dito a Abrão: sai da tua terra, do teu parentesco e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Abrão levou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam acumulado e as pessoas que haviam adquirido em Arã, e partiram para a terra de Canaã. E eles chegaram à terra de Canaã. Abrão atravessou a terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Naquela época, os cananeus estavam na terra. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: à tua descendência darei esta terra. E ali Abrão construiu um altar ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali ele se moveu para a montanha a leste de Betel e armou sua tenda, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Ali ele construiu um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E Abrão continuou sua jornada, prosseguindo para o Neguebe. Ora, houve uma fome na terra, e Abrão desceu ao Egito para ali habitar por um tempo, pois a fome era severa na terra. Quando ele estava para entrar no Egito, disse a Sarai, sua esposa: olha, sei que você é uma mulher de bela aparência. Quando os egípcios te virem, dirão: esta é a esposa dele. Então me matarão, mas a você deixarão viver. Por favor, diga que você é minha irmã, para que tudo me vá bem por sua causa e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que a mulher era muito bela. E quando os oficiais de Faraó a viram, elogiaram-na a Faraó, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Por causa dela, Abrão foi tratado bem, e ele adquiriu ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelôs. Mas o Senhor afligiu Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, esposa de Abrão. Então Faraó chamou Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua esposa? Porque disseste: ela é minha irmã, de modo que eu a tomei para ser minha esposa. Agora, eis aqui tua esposa, leva-a e vai-te. E Faraó deu ordens a seus homens a respeito dele, e eles o escoltaram, a ele, sua esposa e tudo o que ele tinha. Gênesis 12. Gênesis 13. Abrão subiu do Egito para o Neguebe, ele, sua esposa e tudo o que tinha, e Ló com ele. Abrão era muito rico em gado, prata e ouro. Ele prosseguiu em suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde sua tenda estava no início, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que ele havia feito ali antes. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha ovelhas, gado e tendas. E a terra não era suficiente para que habitassem juntos,
pois seus bens eram tantos que não podiam habitar juntos. Houve uma contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Naquela época, os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Então Abrão disse a Ló: Por favor, que não haja contenda entre mim e você, e entre meus pastores e seus pastores, pois somos irmãos. Não está toda a terra diante de você? Por favor, separe-se de mim. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em toda parte, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló partiu para o leste. Assim, eles se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, enquanto Ló habitou nas cidades da planície e armou suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram muito maus e pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: Levante os olhos agora e olhe do lugar onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda a terra que você vê, eu a darei a você e à sua descendência para sempre. E farei a sua descendência como o pó da terra, de modo que, se alguém puder contar o pó da terra, então sua descendência também poderá ser contada. Levante-se, ande pela terra em seu comprimento e em sua largura, pois eu a darei a você. Então Abrão mudou sua tenda e foi habitar junto aos carvalhos de Manre, que estão em Hebrom, e ali construiu um altar ao Senhor. Gênesis 13. Aconteceu nos dias de Arrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Guim, que eles fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semeber, rei de Zebuim, e o rei de Belá, isto é, Zoar. Todos esses se uniram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos eles serviram a Quedorlaomer, e no 13º ano se revoltaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que estavam com ele vieram e derrotaram os refães em Asterote Carnaim, os Uzins em An, os Emins em Seive Kiriataim, e os Oreus em seus montes Seir, até Euparã, que está junto ao deserto. Então eles voltaram e vieram para Emispate, isto é, Cádiz, e feriram toda a região dos Amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Admá, o rei de Zebuim e o rei de Belá, isto é, Zoar, saíram e se puseram em ordem de batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Guim, Arrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram ali, e os que restaram fugiram para a montanha. Então os vencedores levaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu alimento, e foram embora. Eles também levaram Ló, o filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, e seus bens, e foram embora. Um que escapou veio e contou a Abrão, o hebreu, que habitava junto aos carvalhos de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu parente fora levado cativo, ele armou seus 318 servos treinados, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E dividiu suas forças contra eles de noite, ele e seus servos, e os feriram e os perseguiram até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E trouxe de volta todos os bens, e também trouxe de volta seu parente Ló com seus bens, e também as mulheres e o povo. Depois que Abrão voltou da derrota de Quedorlaomer e dos reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo no vale de Savé, isto é, o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele o abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as pessoas e fica com os bens para ti. Mas Abrão disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, que não levarei um fio ou um cadarço de sapato, nem nada que seja seu, para que não digas: Eu enriqueci Abrão. Nada para mim, exceto o que os jovens comeram, e a parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre. Que eles tomem sua parte. Gênesis 14. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, tua recompensa será muito grande. Mas Abrão disse: Ó Senhor Deus, que me darás, já que continuo sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco? Abrão também disse: Veja, você não me deu descendência, e eis que um servo nascido em minha casa é meu herdeiro.
E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Este homem não será seu herdeiro, mas aquele que sair de suas próprias entranhas será seu herdeiro. E ele o trouxe para fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se fores capaz de contá-las. E ele lhe disse: Assim será a tua descendência. E ele creu no Senhor, e o Senhor o considerou justiça. E ele disse a Abrão: Eu sou o Senhor, que te trouxe de Ur dos Caldeus para te dar esta terra como herança. Mas ele disse: Ó Senhor Deus, como saberei que a herdarei? Ele lhe disse: Traga-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele lhe trouxe todos estes, e os dividiu ao meio, e pôs cada parte uma em frente à outra. Mas os pássaros ele não dividiu. E quando as aves de rapina desceram sobre as carcaças, Abrão as espantou. Quando o sol estava para se pôr, um sono profundo caiu sobre Abrão. E eis que um terror de grande escuridão caiu sobre ele. Então o Senhor disse a Abrão: Saiba com certeza que a tua descendência será estrangeira em terra que não é sua, e os escravizarão e os afligirão por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a quem eles servirão, e depois disso eles sairão com grandes bens. Quanto a você, você irá para seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. E na 4ª geração eles voltarão para cá, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Quando o sol se pôs e a escuridão chegou, eis que um forno fumegante e uma tocha ardente passaram entre aquelas metades. Naquele dia o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates, a terra dos quineus, dos quenezeus, dos cadmonitas, dos heteus, dos perizeus, dos refães, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Gênesis 15. Sarai, a esposa de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. E Sarai disse a Abrão: O Senhor me impediu de ter filhos. Por favor, entre na minha serva, talvez eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão deu ouvidos à voz de Sarai. Então Sarai, a esposa de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcio, 10 anos depois que Abrão havia habitado na terra de Canaã, e a deu a Abrão, seu marido, para ser sua esposa. E ele entrou em Agar, e ela concebeu. E quando ela viu que concebera, sua senhora foi desprezada em seus olhos. E Sarai disse a Abrão: Minha injúria esteja sobre você. Eu coloquei minha serva em seu abraço, e quando ela viu que concebera, fui desprezada em seus olhos. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão disse a Sarai: Sua serva está em suas mãos, faça com ela o que parecer bom aos seus olhos. Então Sarai a afligiu, e Agar fugiu dela. O anjo do Senhor a encontrou perto de uma fonte de água no deserto, a fonte no caminho para Sur. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde você veio e para onde vai? Ela disse: Estou fugindo da presença de minha senhora Sarai. O anjo do Senhor disse a ela: Volte para sua senhora e submeta-se à sua autoridade. O anjo do Senhor também disse a ela: Multiplicarei grandemente sua descendência, para que não possa ser contada por causa da multidão. E o anjo do Senhor lhe disse: Eis que você está grávida e dará à luz um filho. Você o chamará Ismael, porque o Senhor ouviu a sua aflição. Ele será um homem selvagem, sua mão estará contra todos, e a mão de todos estará contra ele. E ele habitará em oposição a todos os seus irmãos. Então ela chamou o nome do Senhor que lhe falará: Tu és Deus que vê, pois ela disse: Eu realmente vi aquele que me vê. Por isso o poço foi chamado Bir-Lahai-Roi, eis que está entre Cádiz e Berede. E Agar deu à luz um filho para Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho, que Agar deu à luz, Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Agar deu à luz Ismael para Abrão. Gênesis 16. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. E estabelecerei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandemente. Então Abrão caiu com o rosto em terra, e Deus falou com ele, dizendo: Quanto a mim, eis que a minha aliança é contigo, e tu serás o pai de uma multidão de nações. E o teu nome não será mais Abrão, mas o teu nome será Abraão, pois eu te fiz pai de uma multidão de nações. Eu te farei extremamente frutífero, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações, por aliança eterna, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência depois de ti. E a ti e à tua descendência depois de ti darei a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, como possessão eterna, e serei o seu Deus. E Deus disse a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança,
que guardareis, entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, todo varão entre vós será circuncidado. Sereis circuncidados na carne do vosso prepúcio, e será por sinal da aliança entre mim e vós. Aos 8 dias de idade será circuncidado todo varão entre vós, nas vossas gerações, tanto nascido em casa quanto comprado por dinheiro de qualquer estrangeiro que não seja da tua descendência. Aquele que nascer em tua casa e aquele que for comprado por teu dinheiro deverá ser circuncidado. Assim a minha aliança estará na vossa carne como aliança eterna. E o varão incircunciso, que não for circuncidado na carne do seu prepúcio, essa alma será cortada do seu povo. Ele quebrou a minha aliança. E Deus disse a Abraão: quanto a Sarai, tua esposa, não a chamarás mais Sarai, mas Sara será o seu nome. Eu a abençoarei, e de ti também dela te darei um filho. Eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos sairão dela. Então Abraão caiu com o rosto em terra e riu, e disse em seu coração: nascerá um filho de um homem de 100 anos. E Sara, que tem 90 anos, terá um filho. E Abraão disse a Deus: ó, se Ismael vivesse diante de ti. Deus disse: não, mas Sara, tua esposa, te dará um filho, e tu o chamarás Isaque. Eu estabelecerei a minha aliança com ele como aliança eterna para sua descendência depois dele. Quanto a Ismael, eu te ouvi, eis que eu o abençoei e o farei frutificar e o multiplicarei grandemente. Ele gerará 12 príncipes, e farei dele uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, a quem Sara te dará à luz nesta mesma época no próximo ano. Quando ele terminou de falar com Abraão, Deus subiu de Abraão. Naquele mesmo dia Abraão tomou seu filho Ismael, e todos os nascidos em sua casa, e todos os comprados por seu dinheiro, todo varão entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do prepúcio deles naquele mesmo dia, como Deus lhe havia dito. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. E seu filho Ismael tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e seu filho Ismael. E todos os homens de sua casa, os nascidos em casa e os comprados por dinheiro de um estrangeiro, foram circuncidados com ele. Gênesis 17. E o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Manre, enquanto ele estava sentado à porta de sua tenda no calor do dia. Ele levantou os olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam parados perto dele. Quando os viu, correu da porta da tenda para encontrá-los e curvou-se até o chão, e disse: meu senhor, se achei favor aos seus olhos, por favor, não passe pelo seu servo. Permitam que se tragam um pouco de água para lavar os seus pés, e descansem debaixo da árvore. Trarei um pedaço de pão, para que vocês refresquem o coração. Depois disso, vocês podem seguir em frente, pois por isso vocês passaram perto do seu servo. Eles disseram: faça como você disse. Então Abraão correu para a tenda, para Sara, e disse: depressa. 3 medidas de flor de farinha, amasse e faça pães. E Abraão correu para o gado, pegou um bezerro tenro e bom, e o deu a um jovem, que se apressou em prepará-lo. Então ele pegou coalhada e leite e o bezerro que havia preparado, e os pôs diante deles. E ele ficou perto deles debaixo da árvore enquanto comiam. Eles lhe disseram: onde está Sara, sua esposa? Ele disse: ela está na tenda. O Senhor disse: voltarei a você nesta mesma época no próximo ano, e eis que Sara, sua esposa, terá um filho. E Sara estava ouvindo à porta da tenda, que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade, e Sara havia deixado de ter o costume das mulheres. Então Sara riu consigo mesma, dizendo: depois de estar envelhecida, terei prazer, sendo também meu senhor velho. O Senhor disse a Abraão: por que Sara riu, dizendo: eu realmente terei um filho, sendo tão velha? Há algo demasiado difícil para o Senhor? Nesta mesma época no próximo ano, voltarei a você, e Sara terá um filho. Mas Sara negou, dizendo: eu não ri, pois estava com medo. Ele disse: não, mas você riu. Então os homens se levantaram dali e olharam para Sodoma, e Abraão foi com eles para acompanhá-los. O Senhor disse: devo esconder de Abraão o que estou prestes a fazer, vendo que Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas nele? Pois eu o escolhi, para que ele instrua seus filhos e sua casa depois dele a guardarem o caminho do Senhor, fazendo justiça e juízo, para que o Senhor traga sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e o seu pecado é muito grave. Descerei agora e verei se fizeram de fato segundo o clamor que chegou a mim. Se não, saberei. Então os homens se viraram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu de pé diante do Senhor. Então Abraão se aproximou e disse:
destruirás o justo com o ímpio? Suponha que haja 50 justos na cidade. Tu os destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão nela? Longe de te fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, de modo que o justo e o ímpio sejam tratados da mesma forma. Longe de ti. O juiz de toda a terra não fará o que é justo. E o Senhor disse: se eu encontrar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por causa deles. Abraão respondeu: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Suponha que faltem 5 aos 50 justos. Destruirás toda a cidade por causa de 5. Ele disse: não a destruirei se encontrar ali 45. Ele falou-lhe novamente e disse: suponha que ali se encontrem 40. Ele disse: por causa dos 40, não a farei. Então ele disse: ó, que o Senhor não se zangue, e eu falarei. Suponha que ali se encontrem 30. Ele disse: não a farei se encontrar ali 30. Ele disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Suponha que ali se encontrem 20. Ele disse: por causa dos 20, não a destruirei. Então ele disse: ó, que o Senhor não se zangue, e eu falarei apenas mais uma vez. Suponha que ali se encontrem 10. Ele disse: por causa dos 10, não a destruirei. E o Senhor foi embora, assim que terminou de falar com Abraão, e Abraão voltou para seu lugar. Gênesis 18. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. Quando Ló os viu, levantou-se para encontrá-los e curvou-se com o rosto em terra. Ele disse: meus senhores, por favor, entrem na casa de seu servo e passem a noite, e lavem os pés. Então vocês podem se levantar cedo e seguir seu caminho. Eles disseram: não, passaremos a noite na praça. Mas ele os insistiu muito, de modo que eles se voltaram para ele e entraram em sua casa. E ele lhes preparou uma festa e assou pães sem fermento, e eles comeram. Antes que se deitassem, os homens da cidade de Sodoma, tanto jovens quanto velhos, todo o povo de cada bairro, cercaram a casa. E chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram a você esta noite? Traga-os para nós, para que os conheçamos. Ló saiu até a porta para eles, fechou a porta atrás de si e disse: por favor, meus irmãos, não ajam tão perversamente. Eis que tenho 2 filhas que ainda não conheceram o homem. Por favor, deixem-me trazê-las a vocês, e façam com elas o que bem lhes parecer. Mas a esses homens não façam nada, pois para isso vieram sob a sombra do meu telhado. Mas eles disseram: afasta-te. E disseram: este único veio como estrangeiro, e ele age como juiz. Agora faremos pior a você do que a eles. Então eles se aproximaram muito do homem, de Ló, e se esforçaram para arrombar a porta. Mas os homens de dentro estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. E feriram com cegueira os homens que estavam à porta da casa, tanto pequenos quanto grandes, de modo que se cansaram de tentar encontrar a porta. Então os homens disseram a Ló: você tem mais alguém aqui? Genros, ou seus filhos ou suas filhas, ou quem quer que você tenha na cidade, tire-os deste lugar. Pois estamos prestes a destruir este lugar, porque o clamor contra ele tornou-se grande diante do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Então Ló saiu e falou com seus genros, que iam se casar com suas filhas, e disse: levantem-se. Saiam deste lugar, pois o Senhor está prestes a destruir a cidade. Mas ele parecia a seus genros estar zombando. Quando a manhã raiou, os anjos insistiram com Ló, dizendo: levante-se, pegue sua esposa e suas 2 filhas que estão aqui, para que você não seja varrido na punição da cidade. Mas ele hesitou. Então os homens o agarraram pela mão, e a sua esposa, e as mãos de suas 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso para com ele, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. E quando os haviam tirado para fora, um deles disse: fuja pela sua vida. Não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum da planície. Fuja para a montanha, para que você não seja varrido. E Ló lhes disse: não, meu senhor. Eis que seu servo achou favor aos seus olhos, e você me mostrou grande bondade em preservar minha vida. Mas não posso fugir para a montanha, para que o desastre não me alcance e eu morra. Eis que esta cidade está perto o suficiente para fugir para ela, e é pequena. Por favor, deixe-me fugir para lá, não é pequena? Para que minha vida seja salva. Ele lhe disse: eis que também a este respeito eu favoreci, de modo a não derrubar a cidade de que você falou. Fuja para lá, pois não posso fazer nada até que você chegue lá. Portanto, o nome da cidade foi chamado Zoar. O sol já havia nascido sobre a terra quando Ló chegou a Zoar.
Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, dos céus, sobre Sodoma e Gomorra. E ele derrubou aquelas cidades e toda a planície, e todos os habitantes das cidades e o que crescia na terra. Mas a esposa de Ló olhou para trás, e ela se tornou uma coluna de sal. E Abraão se levantou cedo pela manhã e foi para o lugar onde ele havia estado diante do Senhor. E ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície, e olhou, e eis que a fumaça subia da terra como a fumaça de uma fornalha. Assim, quando Deus destruiu as cidades da planície, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando derrubou as cidades nas quais Ló havia habitado. Ora, Ló subiu de Zoar e habitou na montanha, e suas 2 filhas com ele, pois ele estava com medo de habitar em Zoar. Então ele habitou em uma caverna, ele e suas 2 filhas. E a filha mais velha disse à mais nova: Nosso pai é velho, e não há homem na terra para vir a nós como é o costume de toda a terra. Venha, vamos dar vinho ao nosso pai, e nos deitaremos com ele, para que possamos preservar a descendência de nosso pai. Então elas deram vinho ao pai naquela noite. E a filha mais velha entrou e se deitou com o pai. Ele não soube quando ela se deitou nem quando ela se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: Eis que me deitei com meu pai na noite passada. Vamos dar-lhe vinho também esta noite. Então você entrará e se deitará com ele, para que possamos preservar a descendência de nosso pai. Então elas deram vinho ao pai também naquela noite. E a filha mais nova se levantou e se deitou com ele. Ele não soube quando ela se deitou nem quando ela se levantou. Assim, as 2 filhas de Ló ficaram grávidas de seu pai. A mais velha deu à luz um filho e o chamou Moabe. Ele é o pai dos moabitas até hoje. A mais nova também deu à luz um filho e o chamou Benjamim. Ele é o pai dos amonitas até hoje. Gênesis 19. De Abraão partiu dali para a terra do Neguebe e habitou entre Cádiz e Sur, e residiu em Gerar. E Abraão disse de Sara, sua esposa: Ela é minha irmã. E Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e a tomou. Mas Deus veio a Abimeleque em um sonho de noite e disse-lhe: Eis que você é um homem morto por causa da mulher que você tomou, pois ela é a esposa de um marido. Ora, Abimeleque ainda não havia chegado a ela. E ele disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: Ela é minha irmã? E ela mesma disse: Ele é meu irmão. Na integridade do meu coração e na inocência das minhas mãos fiz isto. Deus lhe disse no sonho: Sim, eu sei que na integridade do seu coração você fez isso, e fui eu quem o impediu de pecar contra mim. Portanto, não permiti que você a tocasse. Agora, portanto, devolva a mulher ao marido dela, pois ele é um profeta e orará por você, e você viverá. Mas se você não a devolver, saiba que certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Então Abimeleque se levantou cedo pela manhã, chamou todos os seus servos e lhes contou todas estas coisas nos ouvidos deles, e os homens ficaram muito temerosos. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: Que é isto que você nos fez? E em que eu pequei contra você, para que você tenha trazido sobre mim e sobre o meu reino um grande pecado? Você me fez coisas que não se devem fazer. E Abimeleque disse a Abraão: O que você viu, para que fizesse isso? Abraão disse: Eu pensei: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha esposa. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe, e ela se tornou minha esposa. E quando Deus me fez vagar da casa do meu pai, eu lhe disse: Esta é a bondade que você me mostrará, em todo lugar para onde formos, diga de mim: ele é meu irmão. Ponto. Então Abimeleque pegou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão, e lhe restituiu Sara, sua esposa. E Abimeleque disse: Eis que minha terra está diante de você, habite onde lhe agradar. E a Sara ele disse: Eis que dei 1000 peças de prata ao seu irmão. Veja, isso é para você uma cobertura para os olhos diante de todos os que estão com você, e diante de todos os outros, você é justificada. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua esposa e suas servas, de modo que pudessem ter filhos. Pois o Senhor havia fechado completamente todos os úteros da casa de Abimeleque por causa de Sara, esposa de Abraão. Gênesis 20.